família, podcast Fé Compartilhada, uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Elias? Vamos aí, Rose, mais uma vez, né? Esse nosso programa semanal, né? Para conscientizar, para levar a palavra de Deus ao seu coração. Então, venha conosco nessa noite aí, que vai ser maravilhosa aí para vocês, né? Que tem aí uma dúvida, até uma curiosidade de saber como que é a obra de missões, né? Como que é o trabalho do missionário lá no campo. Hoje vai ser o dia de você tirar todas as suas dúvidas e saber como que é o trabalho lá do missionário que está lá no campo, né? Fazendo um trabalho que é aquele que muitas vezes a gente não consegue fazer, né, Elsa? Verdade, verdade. Hoje nós trouxemos o nosso convidado que daqui a pouquinho nós vamos apresentar para vocês. Então nos acompanhe. Chama a família, chama os amigos, reúne o pessoal, compartilhe essa live. E para vocês que estão nos assistindo, pegue o melhor café, Café Norte Gusso, pegue um copo de suco, um copinho de água, se assente, nos acompanhe do começo ao final, mande perguntas, se você tiver alguma dúvida, nosso convidado está aqui para contar essa história, né? E vocês já estão vendo uma bandeira aqui na frente. Daqui a pouquinho nós vamos contar para vocês da onde que é essa bandeira e quem foi que fez especialmente essa bandeira. Guilherme, hoje o nosso convidado aqui que vai estar conosco, morador ali do Jardim Santa Mônica, Piraquara, Paraná. Guilherme, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. O Guilherme, ele nos atendeu o convite prontamente. Aliás, você entrou em contato com nós, né, Guilherme? Amém. Entrou em contato e nos disse que queria contar a sua história, compartilhar um pouquinho. Então, nosso carinho, nosso muito obrigada. Guilherme, quem que está compartilhando essa live hoje? Quem está compartilhando? Parentes, amigos? Então, tem o pessoal aí da família, amigos, irmãos da igreja, acredito que estão tudo ali ligadinho. Pessoal de Manaus, pessoal lá do próprio trabalho, né? Sim. É para estar atento lá para estar compartilhando. A gente vai estar, né, falando no decorrer da live, a gente vai falando de todos eles, né? Sim. Então, Guilherme, fica à vontade para cumprimentar o pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouquinho de missões no nosso Brasil, né? É um assunto muito interessante, um assunto urgente, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da experiência que eu tive, estou tendo, vou continuar tendo, e vocês também vão ter, em nome de Jesus. Amém, amém. E para iniciar eu digo que, agindo Deus, quem impedirá? Então vamos lá. Guilherme, onde foi que o Guilherme nasceu? Eu nasci em Curitiba. Curitiba. 1988, precisamente Hospital Nossa Senhora de Fátima. Bastante gente nasce nesse hospital, né? Exatamente. Sou bicho do Paraná, como diz o pessoal. E a tua infância, você viveu aqui em Piraquara mesmo? Minha infância foi toda em Pinhais. A gente sempre morou no Vila Maria Antonieta, né? Uhum. E ali eu fiquei até meus 21 anos, mais ou menos. Depois vim para Piraquara mesmo. Aí o restante, fiquei bastante tempo em Piraquara. Voltei para Pinhais, fiquei mais um período. Mas pode-se dizer que os últimos 10 anos aí, piraquarense. E esse a tua infância, a tua juventude, né, adolescência, como que foi? Ela foi na casa de Deus? Foi uma adolescência? Como que foi a tua infância? Algo assim para nos contar para aqueles que estão nos assistindo, né? Sim. Para acompanhar como que foi a tua trajetória até aqui, Guilherme? Certo. E a minha infância minha infância foi legal. Agora, a partir da adolescência, começou a complicar com a separação dos pais, né? Uhum. E aí já comecei a conhecer, ter amigos, sair. Mais influências. E a gente sempre, a família toda muito católica, assim, né? Uhum. Até uma boa parte praticante, assim, né? Uhum. Tive uma experiência dentro da catequese, assim, sempre entendi o que era Deus, sempre respeitei demais, assim, né? Sim. Até por isso, eu acredito, assim, que eu não cheguei a me aprofundar ao extremo dentro de uma escuridão, assim, sem retorno, né? Sim. Foi aonde que
talvez eu alcancei uma misericórdia. Tinha uma base, né? Tinha uma base cristã. E eu sempre tive aquelas pessoas marcadas que liberaram a palavra, né? Palavra de bênção, né? Pessoas que até descansaram no Senhor. Falando aqui, a gente vai lembrando, sim, né? Sim. Uma das irmãs, ela descansou no Senhor não faz muito tempo, a irmã Catarina. Ela foi mãe, praticamente mãe da minha mãe também, né? Uhum. E ela sempre foi uma serva de Deus. E quando eu cresci e aceitei Jesus já com meus 16 anos, ela falou, filho, eu sempre orei por você. E eu lembrei de alguns relances dela falando, Deus tem uma obra na sua vida. Sim. Então a gente é marcado, né, por essas palavras proféticas lançadas na nossa vida, né? Exatamente. Mas foi uma adolescência bem conturbada ali. Curta, pode-se dizer curta, mas intensa, né? Sim. Dentro daquela loucura e da droga. Depois tive outras experiências ruins, né? De recaída. Até parece chato falar, né? Mas é bom falar, porque é uma coisa que acontece hoje, a tua história, e muitas pessoas também precisam ouvir um testemunho, né? De como você entrou e saiu, né? Momentos que eu achei que não ia mais, né, conseguir. Mas, assim, o que marcou minha vida foram as pessoas que nunca desistiram de mim, né? Sempre teve alguém, e sempre esse alguém foi Deus mostrando, eu que estou aqui, né? Sim. Até eu vou falar uma pessoa especial aqui, que ele teve aqui, né? Que é o pastor Elias Rangel, né? Ele cuidou de mim muitos anos. Uma pessoa guiada por Deus, né? Sim, ele é uma das pessoas que basilar nessa minha sede por missões, né? A gente caminhou junto, eu trabalhei com missões com ele um bom tempo junto em Pinhais ali, aprendi muito com ele, né? Essa chama, a gente tem um coração assim meio alinhado, né? Sim. Então eu trago ele comigo sempre procuro honrar ele, assim, né? Sim. Ele é uma das pessoas, assim, principais, né? Hoje minha esposa, a tia Sandra, que tá ali, né? A gente caminhando junto. Meus pastores, quero falar deles um pouquinho mais a fundo depois, assim, que são fundamentais hoje, assim, né? Até para essa obra tá sendo realizada. Como que é o nome da sua esposa? Caroline. Carol, nosso carinho a você. Nós estamos aqui também com o seu filho nos bastidores, né? Sim. Como que é mesmo o nome dele? João Arthur. João tá aqui sentado com nós aqui. Carol, estamos cuidando bem dele, né? Tá bem cuidado. Tá nosso carinho, a Sandra também, a toda a família, né? A família Rangel aí, nosso carinho. A toda a família do Guilherme, nosso carinho. E a gente, há poucos dias atrás, nós estávamos comentando sobre isso, né, Ilia? Sobre a palavra que se recebe, né? O quanto é importante ali na adolescência, no começo ali da entrada da adolescência, é difícil, né? É difícil. Ali é uma hora que você tem que declarar a bênção da vida da pessoa, né? É uma transição, né? É uma transição que ali o caráter está sendo formado ali, né? De ser uma boa pessoa, de respeitar o mais velho, de respeitar todos, na verdade, não só o mais velho, né? Sim. E ser íntegro, né? Ser trabalhador. Isso sempre vi meu pai e minha mãe sendo, né? Me espelho muito neles, assim, em cada característica específica de cada um deles, né? Sim. Enfim, eles também são fundamentais, assim, no que eu tenho vivido hoje. E minha mãe também, vocês vão ver depois, eu vou falar, ela foi uma das palavras que instalou, assim, tipo, veio dela também, né? Junto, confirmando o que a Carol falou, depois ela, mais que Deus vinha falando no meu coração. Sim. Foi assim. E esse trabalho, já entramos no tema, né? Missionário, que tem muito, né? Nós temos muito para falar hoje sobre isso, né? Então, para nós já entrar no tema, como que foi essa chamada? Como você descobriu que tinha essa chamada para ir fazer missões, né? Sim. Teve alguém que influenciou você ou já no teu coração essa chama dele? Eu sempre tive um particular com Deus nessa questão, né? Eu já desde cedo, quando aceitei o Senhor, assim, Deus usou muitas pessoas para falar comigo e no particular o Espírito Santo sempre falou algo, só que é aquele medo, né?
o que será? Como que será? A gente sempre quer saber como vai ser, Sim. por onde vai ser. Fica ansioso também, né? Eu sou ansioso, né? Já de sangue, né? E eu quis por muito tempo saber, mas então a gente vai ouvindo pregações, vai ouvindo pessoas e tal, testemunhos, e aquela mensagem base de missões é assim: Deus salva, prepara e envia. Aí chegou um momento que eu falei: opa, eu tô salvo, agora eu preciso me preparar. E eu sempre ouvi conselho: vai, mergulha na Bíblia, né? Me apaixonei pela escritura, teologia. Eu hoje estou terminando a bacharel em teologia, que eu sou apaixonado por saber, assim, descobrir coisas novas e trazer algo. Conhecer cada vez mais, Conhecer cada vez mais. Quando você pensa que já conheceu muito bem, você vê que é inesgotável, então é insaciável, sacia. Mas enfim, aí tinha esse vislumbre, né, de missões transculturais, né, sonhando com um dia África e tal. Mas aí congregando, nossa Assembleia de Deus, né, de berço, assim, que eu nasci na Assembleia, vamos dizer assim, aceitei Cristo ali. Então já é uma igreja missionária, né? Sim. E a gente vai assistindo esses grandes homens de Deus. Eu tenho, para mim, né, hoje, como homem, maior missionário nas nossas Américas é o pastor José Satiri. Não sei se já ouviram falar dele. Ele é antigo, né? Ele, na década de 70, ele foi para a Colômbia. Então o trabalho dele é extraordinário. Então, se eu ouvir um testemunho dele, só se a pessoa tiver uma dureza muito grande no coração para não ser impactado assim, por isso. E aí você vai ouvindo homens, né, que vieram marcando a história. Sim. Livros, né? Eu gosto muito de ler. Então, um livro que me incendiou foi Os Heróis da Fé. Aí você pega homens ali que entregaram sua vida toda para salvar almas, homens que não abriram uma igreja, não fundaram uma igreja, mas depois de anos alguém foi lá pregar a Cristo, e aquela tribo da África falou assim: não, esse Jesus que você está falando, ele morou aqui com a gente. Era David Livingstone, um dos heróis da fé. Tipo, ele não estabeleceu, ele não instituiu nada ali, mas ele viveu como Cristo. E é isso que eu quero falar do Amazonas lá. É o pregar sem Bíblia. É ser a própria Bíblia. A Bíblia já diz, né? Ele viveu o que ele viveu. Nós temos que ser o que ele foi, né? Exatamente. Foi o exemplo que ele deixou para nós seguir, né? E eu fui sendo marcado por essas histórias. Falei: meu Deus, eu preciso de um pouco do que esses homens viveram. Eu queria só uma porcentagem, né? E tal. Mas é claro que daí, nas experiências, a gente entende que o chamado de um é para um, o chamado de outro é para outro. Então, demorou até eu entender o meu chamado específico. E daí teve a fase eu vou dizer entre aspas, itinerância, que eu nunca me considerei um itinerante, mas preguei bastante, assim, né? Sim. Recebi muitos convites. Aqui em Piraquara, eu acho que foi um momento que eu tive... sou muito grato a esse ministério aqui de Piraquara, onde eu fui muito respeitado no Ministério da Pregação, foi muito respeitado aqui, preguei bastante trabalhos, né? E tenho um carinho demais por aqui. Só que eu sempre senti, assim, Deus... algo mais. Assim, o púlpito é confortável, o púlpito é gostoso, o púlpito é brilhante, né? É honroso, assim, você tá entre os príncipes ali, né? É um lugar de honra, a tribuna é um lugar, assim. E Deus falou: você precisa ir para os lados, se aprofundar mais. Eu quero você ir, mas eu quero te levar para uma experiência mais profunda. Então, eu sempre tive isso, evangelismo nas ruas, né? A missão urbana também. A gente fez muito trabalho no centro de Curitiba, casa de recuperação, como a gente já tem o testemunho, né? A gente, sempre que possível, está levando uma palavra, né? Mas no centro de Curitiba as experiências também são muito extraordinárias, né? Até por causa do sobrenatural. É algo que eu gostaria de falar hoje aqui. Que a gente, parece que a igreja não se preocupa mais com aquele sobrenatural. Eu vou até dizer, até estranho, parece que eu não ouço muito mais falar, mas até o expulsar demônios, né? Eu lembro muito aqui de uma visita que a gente foi fazer nas ruas de Curitiba. A gente estava com alguns jovens, né?
E jovens de berço evangélico. E alguns, daí como é que vai ser? Você já tem um plano, algo assim, né? E eu falei, o plano é de Deus, né? Só vai, né? Só vai, vamos embora. A gente estava com alguns alimentos ali, né? Que o alimento é um caminho. Porque morador de rua, é fato que fome eles não passam, né? E alguns até falam, eu não quero comida, eu quero um abraço, quero uma oração, né? Eles chegam a falar. Alguns chegam a falar, não, filho, olha, eu tô com 2 marmitas aqui que eu ganhei, tenho coberto, tenho roupa. Eles só querem atenção, eles querem conversar. Hoje, o ID tá mais, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, né, no escutar do que falar. Do que falar. Porque quando a gente escuta, tanto a gente consegue mapear, né, alguém, e é aí que você tem ali uma resposta assertiva, né, para aquela vida, para aquela pessoa. E enquanto ela está falando, que o próprio Espírito Santo, enquanto a pessoa está falando, ela está sendo curada, né? Mas aonde eu não queria perder aqui, a gente pisou na Praça Rui Barbosa, chegamos em 2 meninos assim no banco, e o menino já manifestou assim, o endemoniado, né? E o pessoal já se assustou assim, né? E ali já foi expulso também, aí alguém já sentou do lado e tal, daí todo mundo já se sentiu à vontade, já viu que Deus estava no controle. Já entenderam quem que estava no controle. Porque é algo que sempre me chamou, não sempre, mas eu fui aprendendo no decorrer da caminhada, que quem marca o evangelismo, quem faz acontecer, é o próprio Deus que faz. Quando a gente cria da nossa própria imaginação, quando eu faço uma mensagem, ou eu produzo na minha mente, eu vou atingir só a mente. Agora, quando vem do coração de Deus, ela impregna, ela encharca, ela crava, assim. Então a palavra de Deus, ela diz, né, que ela é como uma faca, né, de 2 gumes, né? Então ela entra cortando, né? Ela vai no coração, a alma, né? Vai entrando lá entre as juntas e medulas, né? Então a palavra de Deus, ela é poderosa, né? E, Guilherme, esse trabalho que vocês fizeram lá no Amazonas, vamos entrar lá no Amazonas. Vamos no Amazonas. Vamos pro Amazonas. Antes de a gente ir pro Amazonas, Elias, deixa eu apresentar a vocês, né, Guilherme? Sim. Essa bandeira do Amazonas. Essa bandeira. Estado do Amazonas. Exatamente. Olha que maravilha, que lindeza. E quem fez essa bandeira foi sua mãe, né? Minha mamãe. Sua mãe que confeccionou ela para você, especialmente, né? Especialmente. Como que é o nome de sua mãe? Catarina. Dona Catarina, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo incentivo, muito bonita ela. E quando o Guilherme disse que estaria aqui conosco, eu falei, Guilherme, traz a bandeira, né? Isso. E aqui está a bandeira para vocês agora entrar junto conosco ali no evangelismo, né? Do Amazonas. Como que como que foi lá? É uma igreja, uma ONG, é uma organização não governamental que levaram vocês lá, você foi fazer parte desse... Me explica para nós como que as pessoas chegam até esse lugar. Eu conheci eles através da internet ali, do Instagram, né? Como eu disse para vocês um pouquinho antes, eu iria visitar um missionário no Peru, um amigo meu, Joab, e sempre tive no coração de visitar ele. Conheci ele num trabalho na sede de Curitiba ali, eu e o Tio Elias, inclusive, e eu falei, um dia eu vou visitar esse rapaz, e eu estava alinhando com ele. 2024 eu iria visitar ele. Falei para Carol, e naquele ano, uma cantora, uma jovem, né, a Aimee, ela lançou um hino, Evangelho de Fariseus, e no hino ela fala da ilha de Marajó. Sim. E deu aquele destaque, né, para os ribeirinhos e tal. E minha esposa se sensibilizou. Carol começou a me mandar alguns vídeos dos ribeirinhos e tal, ele naqueles barquinhos chegando, né, nas embarcações ali para vender e tal, como era difícil a vida deles. E tal, eu comecei a assistir, né. E dentro de um link e outro, eu achei o Max da Campo, que ele está ali na comunidade do Cuia, já faz um bom tempo, né? Não sei se 2 anos, mas fica no Amazonas. Fica no Amazonas. Fica aproximadamente 100 quilômetros do Amazonas, que é as regiões ali que a gente vai ali nesse trabalho, né?
acho que mais de 3 anos o Max está lá, não tenho muita certeza. Max da Campo, se alguém quiser conhecer ele, está lá. Dá para acompanhar no Instagram. O trabalho dele é lindo, ele tem, ele construiu lá um salãozão enorme, tem as mulheres de lá da comunidade, elas vão lá fazer tricô, vão fazer artesanato. Ele gerou isso porque havia uma taxa muito grande de depressão, né? Porque sem atividades, ele foi gerando isso. Tem academia para os jovens, jogos, escola dominical. Sim. Ele distribui muita cesta básica. O trabalho social dele é extraordinário, assim. É um homem assim que me ensinou também. Ele tem um pouco disso, dessa garra que a gente vê ele lá nos vídeos dele. E ele é um filhão da pastora Elisana, pastor Roberto, né, que são ali os presidentes da UNFAI. E ele foi até a pastora, né? E ele falou: pastor, eu não faço isso para ninguém, mas eu vou abrir a minha página para vocês divulgarem o trabalho da UNFAI. Uhum. E quando ele fez isso, eu estava lá, né, vendo os vídeos dele e cliquei. Apareceu um telefone ali e eu entrei no WhatsApp. Caiu a Paula, missionária Paula, minha irmãzona. Foi meu primeiro contato lá. E comecei a falar com ela e tal, como é que funcionava, assim, assado. Meio receoso, né? Uhum. Muito longe, né? Falei, meu Deus, tão cheio de golpe hoje que o pessoal fala, né? Sim. E tal. Naquele ano, no ano passado, era R$500 lá. Tinha vários lotes, né? E eu sei que... Eu falei, meu Deus, será que eu faço esse Pix? Eu não faço? E tal. Mas, enfim, tava tudo correndo, assim, para que desse certo, né? Uhum. Enfim, daí paguei. A gente viu as passagens também, não era tão cara como a gente imaginou. E foi dando tudo certo. Pessoas começaram a abençoar a minha vida financeiramente. Maravilha. Valores pequenos, valores altos, mas tudo, assim... Era tudo que eu precisava, não era nem para sobrar, nem para faltar. O suficiente, né? O suficiente. Deus proveu de uma maneira extraordinária. E uma palavra que eu posso começar a dizer que, para quem quer fazer missões, uma das primeiras preocupações é a finança. É a finança. Sim. Porque demanda demais. Então, não se preocupe com isso. Posso olhar para lá, né? Pode. Se essa é a preocupação, esqueça. Porque quando Deus está no negócio, finanças é a última preocupação que você vai ter. Você vai ver na história toda, desde antes de Bíblia, todo o movimento que o Espírito Santo está envolvido, que venha gerar vida, almas, venha fazer o reino avançar. Deus está no controle de toda a situação. Então, ele provê. Essa viagem desse ano foi assim também. Eu vou falar já, como a gente está falando desse assunto, né, financeiro. Eu estava correndo atrás já de alguns valores, né? Eu já tinha passagem e tal. Ele pediu para eu não falar, não vou revelar quem é, né? Sim. Mas ele é muito discreto, mas é um irmãozão. Participa conosco lá, é um missionário, é meu irmão de farda, eu digo que ele é meu irmão de farda, né? E eu estava num momento difícil. E ele ligou, falou: e aí, meu irmão, você vai na conferência? Eu falei: eu vou. Como é que tá aí? Já comprou a passagem? Falei: a passagem comprei. E lá, já tá tudo certinho lá. Falei: vou ver essa semana. Mas, não pagou ainda? Então pode deixar comigo aqui que eu vou pagar. A esposa, os filhos, já ia pagar da família inteira. Então você vê que Deus, ele prepara, cuida, né? E então, eu conheci ali a Paula, comecei a falar com ela, deixei tudo pago certinho, não sabia como que ia ser, eu já tinha uma reservinha. Será que eu vou chegar lá, vou para um hotel, assim, sabe? Não prestei atenção. Mas no meu voo, eu cheguei daqui a São Paulo, são dois voos, né? Curitiba a São Paulo, 40 minutos, 50. E de São Paulo até Manaus, são 4 horas. 4 horas de voo. E eu cheguei 3 horas da manhã lá. Fui recebido na casa da pastora, né? Eles têm os filhos e as filhas espirituais. É muito lindo o testemunho deles. Eles têm um filho de sangue, que é o João, né? Meu irmãozão, é muito demais ele. E
Tem a Isabelle, que é a outra filha da pastora, né? É a caçulinha, acredito, né? A Paula, é a que eu falava, é filhona da pastora. São filhos espirituais, né? Foram chegando, tio Daniel, quando eu cheguei, Daniel estava lá. Talvez eu esqueça de alguém, o Miguel. Daí foi recebido muito bem, fui acolhido naquela casa pastoral ali, assim, Sim. Muito amor mesmo, assim. E foi legal, que eu cheguei às 3 da manhã lá, descansei, daí a Paula falou, se quiser amanhã a gente vai sair para as compras. Que eu tava com medo de chegar muito em cima do embarque, de alguma coisa, então eu fui meio que um dia antes, e deixei a passagem por um dia depois. Então eu cheguei um dia antes. A Paula falou, amanhã cedo a gente vai para o mercado comprar coisas que precisa para carregar no barco. Falei, bora. O bora é de lá, eles têm muito, bora lanchar, vamos para lá e tal. E a gente, 6 horas já me chamaram, né? Dormi 3 horas e a gente já saiu. E tava eu, mais 2 irmãos, e a pastora e a Paula. E vamos pro mercado municipal, compra fruta, compra verdura, salgadinho para as crianças, doce e tal. E cestas básicas. Na primeira foi levado muita cesta básica, assim. Eu fui vendo aquele mover, assim, aquela disposição da pastora. Aquilo vai dando força, né? Vai dando mais. Falei, bom. Mais animado, né? E eu lembro até hoje, assim, eu precisava, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar alguma coisa também, né? O pessoal comprando, eu ficava sem graça, todo mundo comprando tanta coisa ali, eu falei, eu preciso comprar alguma coisa pra levar, né? Quero ajudar de alguma maneira, né? Eu lembro até hoje, comprei um fardo de salgadinho lá, e eu tava com dinheirinho assim, até é um outro testemunho, né? Eu tava com dinheiro mais ou menos assim, eu preciso administrar bem esse dinheiro aqui, que eu não sei o que pode acontecer, né? Sim. E passou um tempinho, a gente de costume, eu abri ali meu banco, eu vi um Pix misterioso ali, né? Eu falei, meu Deus, sem identificação, né? Falei, então, Deus cuidou, proveu até lá. Falei, ele falou, filho, descanse, que eu ainda tinha um pouquinho de preocupação, descanse que eu tô no negócio ali. E eu sei que a gente passou aquele dia todo correndo ali, e chegaram duas figuras ilustres lá, não posso deixar não posso não falar deles aqui, seria até um pecado. Chegou o pastor João e pastora Idalina, um casal de pastores que eu sou apaixonado por eles. Eles fazem parte também, são embaixadores da UFAR, né? A gente foi assim, recebeu esse título lá na última agora. Certo, porque como é o nome do On Fire? On Fire. On Fire. Em chamas. Em chamas, exatamente. E eles são um casal que eles têm já uma idade, né? Mas pensa numa disposição para obra, são apaixonados. E eles vão e compram e correm para lá, correm para cá, coisa pesada. E se olhava para eles, nem um pingo assim de cansaço no rosto, assim, sabe? Uma disposição. E a gente já fez parte da família, já se apegou ali, então já deixo um abraço para eles aqui, se eles ouvir, pastor João, pastor Idalina. Fizeram muita diferença, fazem, né, na minha vida. E amo eles de montão. Então, esse dia foi bem legal, foi cansativo, entre aspas, quando a gente foi carregar o barco, né? Tive uma preparação, né? Tem uns picos de cansaço, assim, mas de repente a missão é assim, você chega no limite de cansaço, aí você dá aquela parada, assim, e lá é muito calor, né? Muito calor. Quantos graus que era lá? Agora, tava em torno, acho que de 37, próximo de 40. Mas tava frio. É o inverno, né? Eu vou até brincar aqui que o Uber falou assim pra gente. Falou, aqui tem as 4 estações, é o verão mesmo, né? Aí tem o All Forno, Queima-Vera e o inferno. De tão quente que é. A todas as casas praticamente tem o ar, né? O ar-condicionado. Sim. Nem o chuveiro é frio, normal já. Então, isso você está falando na cidade de Manaus. De Manaus, né? Capital lá, né? Que ainda não chegaram no Amazonas. Isso, exatamente. Vai entrar lá na mata dentro, né? Vamos entrar lá ainda. Isso. Então, esse primeiro dia teve toda essa preparação, carregamento do barco. O barco é muito gostoso, o barco, assim, ele tem o primeiro andar, né? O segundo,
a organização é extraordinária também, assim. Tudo muito organizado. Muito organizado. Eu ficava olhando, falei, gente, como que... porque assim, não é muita gente, assim, mas é pouca gente organizada para fazer, sabe, aquilo ali funcionar. E a obra de Deus é assim, né? Com organização, né? Tudo Exatamente. certinho. E daí, então, o primeiro andar era dos homens, né? Os homens ficavam ali tudo organizadinho, em cima as mulheres. E em cima, no terraço lá, acontecia os cultos, né? Montavam o som, montavam a igreja lá. Que maravilha. A gente estava em aproximadamente 80, tanto na primeira, no ano passado, quanto nessa, foi essa, mais ou menos essa faixa de pessoas, de 80, 70 e algumas pessoas. E aí, assim foi, o pessoal foi chegando, Brasil todo praticamente, assim, eu posso dizer, né? O Brasil todo que eu digo, assim, a extensão, né? Uhum. Tinha gaúcho, tinha catarinense, uma família maravilhosa que a gente conheceu, pastor Ranieri, eles têm uma instituição, a Cibos, também faz um trabalho lindo ali em Santa Catarina. Esqueci só o nome da cidade deles lá. Uma amiga que eu fiz, um abraço para ela, se ela estiver ouvindo, né? Cariocas, né? O Robson, ele mora nos Estados Unidos, só que ele é carioca, né? O Robson é um irmãozão, né? Ele, para quem talvez alguém vai conhecer, é Robson Gracie, da família Gracie, do Jiu-Jitsu, né? Sim. E ele é apaixonadão por missões, é um missionário. Que legal. Eu acho que, inclusive, acho que os irmãos, o pessoal que está assistindo, né, vai acompanhar lá, nós vamos colocar, né, o vídeo lá no YouTube. Exatamente. Aquele rapaz que aparece lá no início já da gravação, é ele ou... Parece que... são muitas gravações, mas possivelmente. Isso. O vídeo que está no YouTube lá... Exatamente. Até parece que tem a orelha meio... Isso, e a orelha meio deformada. Isso, ele é grandão, Deus tem cuidado tanto dessa obra que eu comentei ano passado, mas foi assim, bem superficial, né? Uhum. A mente do missionário, do evangelista, ela viaja, assim, né? Ela viaja com Deus, ela sonha, né? Sim. Sonha acordado. Sim. E eu tava naquele barco, falei, imagina um drone aqui, a gente filmando por cima. Isso ano passado. Sim. Esse ano tinha um moço lá com drone. Que maravilha. Só que não era só um moço com drone. Ele trabalha com publicidade. Até alguns links que eu te mandei. Você vê a qualidade do trabalho daquele rapaz. Muito boa. É o Diogo, carioca também. Um abração, meu irmão. Deus te abençoe. Que trabalho lindo que ele tem feito. Deus colocou ele ali, né? Que coisa linda. Tem nosso mídia, o Éder, né? Também tá lá sempre atento. Eu não sei se ele é de lá, sei que a gente parou o barco, pegou algum pessoal dos missionários ali na cidade de Manacapuru, que é caminho. Ele tava por lá, né? Mas um abraço pro Éder aí também, se ele estiver ouvindo, né? Então, é muita gente envolvida, querendo, com sede de fazer, e Deus vai preparando essas pessoas. E esse trabalho ele é anual? Todo ano tem esse trabalho? Sim, todo ano. Eu até anotei ali, perguntei pro pastor, ele começou em 2021. 2021. Na base, né? Eles começaram a fazer lá dentro, lá no templo, na igreja, ou até no shopping. Ela falou que sempre foi um trabalho de qualidade, muito investimento, sabe? Para trazer o melhor pro pessoal. E chegou um momento que eles falam, não, a gente precisa, deu aquele desespero, a gente precisa entrar dentro dos ribeirinhos, vamos para dentro. Onde preciso, né? Se vocês verem a equipe, eu vou acreditar, assim, a maioria é jovens, assim, eu vendo tudo jovens, faixa etária para baixo de 30. Que maravilha. Com uma sede, com uma ordem, com uma decência, assim, com a sede de fazer para Deus mesmo, assim, um povo apaixonado por Jesus, por Cristo mesmo. Que maravilha. Foi muito... Deus me ministrou muito, sabe, sobre aquilo ali. Porque até então, até como eu falei lá, vou pregar um pouquinho aqui, tá? Mas foi o que eu falei lá numa oportunidade. Foi assim, eu fui olhando o apóstolo Paulo, quando Paulo vai para Damasco, ele vai com uma missão. A primeira missão dele é judiar os crentes, né? Matar os crentes, prender os crentes. Até então não era Paulo, né? Mas não deixa de ser uma missão. Era Saulo. Né? E na cabeça dele, a missão dele era divina. Não, eu tô indo. Ele estava matando. Ele achava que estava fazendo certo. Sim, um homem irrepreensível na lei dos fariseus, né?
judeu da tribo de Benjamim, como ele diz lá, né? Depois ele fala isso e ele fala, eu considero isso como esterco, né? E Paulo ele tinha essa missão, mas ele encontrou a Cristo no caminho da Damasco, perdeu a visão, né, quando ele encontrou Jesus, e é aqui que eu entendo, quando a gente perde um sentido, vamos dizer assim. O pai de um amigo meu, o pai do André, ele é segundo do pastor Elias lá. Ele ficou, se eu não me engano, 16 dias em coma na época da Covid. Quando ele voltou, ele falou assim, eu tive que aprender até a beber água. Reaprender a andar. Então, voltando para Paulo, rapidinho, para não desfocar, Paulo teve que aprender a enxergar de novo. Agora, Paulo não está enxergando mais, vamos usar essa expressão, né? Ele não está mais enxergando com os olhos do Paulo de Tarso, né? Do Saulo, né? Agora ele vai enxergar com os olhos de Jesus, com os olhos de Cristo, né? Para as pessoas. Então agora a missão muda. Isso que, eu até vou liberar uma palavra aqui. Gente, missão sem visão faz a gente trabalhar e às vezes o trabalho não é efetivo, o trabalho não é... Você vai trabalhar, você vai cansar. Porque a obra do Senhor, quando ela flui, ela tem os seus picos, sim, mas você nunca vai ver um missionário falando, não aguento mais, sabe? Ele vai chorar sozinho, para Deus, sim, exatamente. Mas sempre vai haver um gozo no coração dele, sempre vai haver um prazer, sempre vai haver assim, uma alma tranquilizada, porque o missionário que enxerga com os olhos de Cristo, que ele tem missão e tem visão. É isso que Paulo passou a ter, visão. Tanto que, para correr dentro disso, agora, eu vivi isso. Eu estava mais... Sabe que Paulo estava mais apaixonado pela missão do que pelo Deus da missão. Eu vivi isso. Eu estava disposto a até desrespeitar pessoas para efetuar o trabalho. Eu não aceitei ouvir um não, entendeu? Eu vim com muita coisa de lá, missão, isso. Eu quis trazer o Amazonas para o Paraná dentro de poucos meses, assim, sabe? E eu, assim, me frustrei, fiquei ali e tal. De repente, as coisas foram se acalmando. Muita informação, né? Muita informação e tal. Até a Carol brincar, agora você só fala de Amazonas. E aí Deus foi me ensinando. Passou praticamente um ano e dentro desse um ano, o próprio Espírito Santo falou para mim, filho, eu só queria te ensinar isso. Você estava amando mais a minha missão do que a minha. E não funciona desse jeito. Para a missão fluir, você precisa voltar a me amar. Então aí eu fui lá para Apocalipse. Volta, né? Lembra onde caíste. Porque o cair não é só o pecado exacerbado. O cair é deixar de andar com Deus. Exato. A gente parar de olhar para Ele. O momento, Pedro não pecou em nada quando ele afundou. Ele só não olhou para Jesus e começou a afundar. Então a gente se afunda só de parar de olhar para Cristo. E esse trabalho me propôs isso, voltar a olhar para Cristo como o Senhor da missão que eu tenho. Opa, rapaz, se você não olhar para mim, eu tenho o mapa da missão. Né? A gente não tem um mapa, a gente tem vislumbres do mapa. Isso é certo. Mas eu tenho a Bíblia. Opa, a Bíblia é um perigo na mão de quem não sabe usar, né? É da Bíblia que saem as maiores heresias, né? Então, a Bíblia sem o Espírito Santo, ela é um perigo. Então, ela se tornou um perigo da minha mão. Para quem? Para mim mesmo. Eu uso textos para eu me confortar. Teu ego, né? Eu até compartilhei algo ali no status hoje. Deixa eu até compartilhar aqui, mas é isso aqui que a gente vive às vezes. Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então eu passei a acreditar em mim mesmo. E, enfim, é uma triste realidade. Hoje, eu vou usar essa palavra aqui, até um pouco, talvez teológica, mas o antropocentrismo. O homem tem que estar no centro. Se o homem não estiver no centro, tem alguma coisa de errado. Se a minha voz não estiver sendo ouvida,
Se não for eu lá no Pode falar de missões, ninguém mais fala, entendeu? Se eu não pregar, ninguém mais prega, entendeu? Então, se a gente não cuidar, isso começa a tomar uma tem parte. Tem que ter esse cuidado, né? Sim. Tem que ter. E a gente tem que se agarrar naquilo que o João Batista falou. Agora, o importa é que ele cresça, né? E eu diminua. Você vê que missão tão nobre. Preparar o caminho do Senhor e perder a cabeça. Já pensou? Pois é. Fora isso que os nossos, né, se cita Paulo, né? Aí vem João, né? Todos os apóstolos, né, que foram fazer esse trabalho de evangelizar, para que hoje nós estivéssemos aqui com essa liberdade, né, de falar a palavra de Deus. Mas lá, no início de tudo, né, tiveram homens que pagaram o preço, né? Caro, né? Preço caro. Caro, né? Uns perderam a cabeça, outros foram pendurados na cruz, outros foram apedrejados, né? Então pagaram o preço caro para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, né? Hoje nós estamos num país livre, né? Até então é um país livre. Então. Ainda é um país livre que podemos pregar a palavra, né? Levar o evangelho de uma forma liberal, mas muitos pagaram o preço, né? Terrível. Deram a vida, né? Para que isso acontecesse hoje, né? Aproveitando, eu até atropelei para a gente não perder, senão eu correria o risco de perder aqui. Eu ganhei um livro lá, eu até esqueci, eu tinha que ter trazido ele, mas vocês vão gravar aqui. É A Grande Omissão. Ele foi escrito por missionários, se eu não me engano, agora em Equador, que o Rio Solimões ele vai chegar até lá. São cinco missionários que foram mortos pelos indígenas lá, eles foram evangelizar. Tem um filme no YouTube, Terra Selvagem. É um filme bem simples, mas que conta a história desses 5 missionários. São 5 mártires americanos que morreram ali. Terra Selvagem. E o nome do livro é A Grande Omissão. Foi aonde eu lendo, eu descobri que no Brasil existe a Janela Verde. Que sempre a gente falou de missões, a gente fala da Janela 10x40, que é África, Ásia, ali, né? Ali é onde o evangelho é praticamente intransponível, né? Então, eu acredito que o sangue desses homens corre ainda nos Solimões. Sim. E regaram o que está sendo colhido hoje, sabe? Sim. O que choca a gente, se você lê isso, quem terminou de evangelizar os índios foram os filhos dos pais mortos. O escritor do livro, ele dedica o livro para o índio que matou o pai dele. E o pai dele, o índio falando em certas conversas de como o pai dele olhava quando estava morrendo com um olhar de compaixão. Aí o filho que perdeu o pai ainda foi evangelizar. Esse é o amor então, as almas, né? Chega a ser fora do contexto da gente, né? Sai fora um pouco da nossa mente, né? Do que a gente vive hoje, né? Mas foi isso, foi vivido ali, então. Então, assim, ali, lendo esse livro, daí eu descobri sobre a Janela Verde e tal, mas no trabalho, né, eu já fiquei impressionado por ter 1 milhão de almas, que a gente fala não alcançadas, que é não alcançadas mesmo. E alguém questiona assim, mas nunca chegou o evangelho lá? Alguém passou por lá, fez algum trabalho, mas ninguém permanece lá, porque é árduo, é difícil, sabe? Ali, eu vou falar já, para talvez não correr o risco de esquecer, tem uma tribo lá, uma etnia Sateré-Maué. Eu esqueci o nome do pastor, se eu não vou falhar, talvez não é Alex. Depois alguém corrige aí nos comentários. Mas eu gravei muito isso. Eles estão fazendo choupanas, casas lá, e eles estão orando dentro dessas choupanas. Senhor, envia missionário para cá, para cuidar da gente. Precisa missionário para dar aula aqui para gente. Eles já são convertidos, nesse lugar já são convertidos. Mas existem muitos outros lugares que eles nunca ouviram falar. Passou alguém, mas os filhos vão crescendo, já não tem uma ideia. Vocês chegaram a entrar na mata dentro lá, visitar tribos mesmo que ainda não conhecem mesmo a palavra, ou ainda não tiveram essa oportunidade? Agora, esse ano, a gente foi na tribo Ticuna.
ali o evangelho não é pregado. Não é pregado. Vocês conseguiram chegar até lá. Isso. Mas é uma lei que tem para essa tribo ou não. Eles não aceitam? Não é, na verdade, não é uma lei. É tipo assim, que a gente sempre precisa de uma autorização para entrar, né? Sim. É alguém que tem que ir lá e frentear, abrir essa porta, né? Salvaguarde, se eu não me engano, quem abriu essa porta também foi o Max. Vou falar o nome da Gretchen aqui também, que ela faz parte lá desse projeto também, que é uma parceira lá do Max. Eles abriram essa porta em 2 comunidades novas que o ano passado a gente não foi. Foi a comunidade de São Paulo e a tribo Ticuna. Então ali os líderes, né? Cada comunidade tem um líder, né? Então eles permitiram, né? A gente chegar lá, fazer o trabalho. Até um dos vídeos lá no Instagram, o cacique, né? Gutenberg, ele tá bem quietinho, bem sério. E daqui a pouco no finalzinho ele já tá batendo palma, todo animado. Só que, assim, não tem preço. No olhar deles, assim, a alegria de receber alguém lá, sabe? E esse ano teve assim, um a mais. A gente teve 3 profissionais da área de saúde lá. É isso que eu ia falar antes, que o trabalho missionário lá não é só levar a palavra, né, já? Não é só levar a palavra, é também que nós vimos lá vocês fazendo um trabalho lá social, né? Isso, exatamente. Levando cesta básica, tinha até dentista, né, junto, né? Exatamente. Então é um trabalho, missão é isso mesmo, né? Missão não é só você ir lá pregar a palavra, levar o evangelho, mas é também cuidar, né? Porque é um lugar que muitas das vezes o básico mesmo não tem, né? Não tem o básico. O básico, quem vive lá no Amazonas, né? Lá de selva dentro lá, é muito diferente da nossa realidade aqui, né? Exatamente. Então você levar essa palavra de Deus e junto levar também profissionais de saúde, né? Dentista, né? E isso se transforma no psicólogo também, porque você recebe, as pessoas vêm falando, né? Aí você abre o coração, você vai falando. E isso daí para pessoa assim, é maravilhoso, né? E a gente acaba sendo tratado ali também, né? Sim. Ouvindo aquelas experiências. Sim. E assim, a recepção deles é muito calorosa demais. Eu acho que o seu ponto de vista, assim, é mais gratificante vocês que estão chegando ali? Não é mais gratificante para vocês essa chegada do que eles receber vocês? Como que é esse encontro, Guilherme? Eu vou jogar na balança, assim, que a alegria é quase que na mesma medida. Na mesma assim. medida. Porque, assim, a reciprocidade, né? Você chegar, eles têm um jeito deles simples e reservado, assim, né? Não são... Tem muito contato, né? Não são muito da gargalhada, daquele sorriso, tudo bem, não, tudo bem, mas entra aqui, vamos, né? Ele já te dá um bolo de aipim, toma um suco de taperebá, que é as frutas que tem lá, açaí, as coisas que eles mesmos preparam, né? Comum a gente chegar nas comunidades, estão torrando a farinha na hora lá. Eu não sei se vocês viram algum vídeo, eu com a roupa do Homem-Aranha descascando mandioca lá. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nisso. Vamos chegar? Então tá bom. Mas é assim, esse ano eu não fui na comunidade do Flamenguinho, mas foi engraçado. No ano passado, a comunidade do Flamenguinho foi a comunidade onde foi feita é uma comunidade bem séria, que nós vamos falar daqui a pouco também, assim, do foco que vai ser o poço, que esse ano, em nome de Jesus, vai sair, porque existe essa saúde. O posto de saúde foi construído depois do ano passado, da cruzada do ano passado, de trabalho, né? Sim. Eles tinham só a estrutura, um madeiramento assim mais básico, né? Foi feita a forração, foi feita a parte elétrica, e ainda tinha a geladeira, tudo, e ainda precisava colocar os remédios mais essenciais lá, e até a Ionete, ela é a missionária local. Se ela ver esse vídeo, um abraço, Ionete, né? Ela é uma bênção, pensa numa mulher guerreira, tem feito um trabalho lindo ali. Ela é agente de saúde lá,
e ela recebeu muitos remédios. O pessoal abençoou lá, salvo engano, pessoal lá do Espírito Santo, pastor João, né? Pastor João Muniz, eu vi um vídeo deles, muito lindo ali. Ele pensa numa família que Deus nos deu também, deu a Unfire, né? Se apaixonaram ali, tão envolvidos, sabe? Abençoaram ali na parte dos remédios, pastor João, pastor Idalina, vendedores de pressão, de glicose, sabe? Então, você vê o sorriso da Inete, assim, tipo, eu vou ter com que trabalhar, assim, sabe? Ter ferramenta, né, para trabalhar. Para eu não esquecer, ano passado, a Unfire disponibilizou a Starlink lá. Eles não tinham internet. Então a Starlink, hoje eles têm na comunidade, facilita o trabalho da Ionet também. Sim. Então foi assim, um avanço bem grande, assim, sabe? E agora a meta é o poço, né? O poço de água. Eu vou falar rapidinho, depois a gente volta nesse assunto, mas só para vocês terem uma ideia. Um poço lá para ser perfurado para atingir o lençol lá, freático, quase 100 metros, né? Nossa. E o valor é quase que assustador, né? Mas para nossa realidade, R$60 mil um poço. Só que vai atender muita gente, né? Vai atender muita gente. Eles vão ter água potável. Até o seu Raimundo, na comunidade de São Paulo, me recebeu na casa dele. Ele contou a história que ele foi quase morto por causa de um micróbio. E é da água, né? Da água. Isso. Então, tipo, eles sofrem muito com isso, né? E não só a gente fala da água potável, beber, cozinhar, essas coisas, mas na época da seca lá, assim, elas têm que andar muito, assim, para conseguir, às vezes, chegar numa água que nem qualidade tem, nem para lavar roupa, assim. O último vídeo da Ionete, o testemunho dela, que ela contou, que ela ganhou umas caixas d'água, assim, foi muito lindo ali que ela falou. Ela não aguentava mais, ela foi procurar algum homem para ajudar ela a carregar caixas de água, que era muito longe, tem que subir barranco de 8, 10 metros, que Solimões baixa ali, quilômetros. E ela não estava aguentando mais, e ela orou, ela chorou, assim, clamou a Deus mesmo, que se Deus mandasse uma chuva forte, que eles têm ali como coletar um pouco de água, pelo menos, para alguns dias ali e tal. E Deus mandou uma chuva muito forte naquele tempo ali, deu né, aquele refrigério ali, assim. Mas então, a gente entende um pouco da dor, né? Sim, e esse poço vai ajudar muito, né? Muito, vai ajudar muitas pessoas ali. Mas me diz uma coisa, Guilherme. Você disse que as pessoas ajudam, né? Ajudaram no remédio. Para quem deseja ajudar, como que ela faz para Como que ela faz para poder abençoar? Então, eu vou colocar então a página da Unfire ali, o link, com os contatos, né, dos responsáveis que estão lá em Manaus, que tem todos os acessos lá para isso, né? Que vai ser pastor Roberto, pastor Elisandra, e eles vão direcionar tudo certinho, né? E vão estar. E a pessoa que quer um dia ir lá, se deseja, ela quer ir lá também fazer parte dessa missão. Ela está aberta ou tem uma quantidade certa de pessoas? Não, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, só ter disposição e vontade de trabalhar. Exatamente. Esse foi um dos motivos maiores de eu ter procurado, irmã, assim, de mais pessoas saberem disso, né? Espalhar isso para que as pessoas queiram conhecer, porque é muito aquém ainda. Meu Deus, como é que é? Será que é assim e tal? E os perigos, né? Claro, existe os perigos. Está dentro da floresta amazônica. Mas, enfim, de todo esse tempo não houve acidentes. Claro, há um risco, né, de você adoecer um pouco por causa da variação de clima, uma comida diferente, o calor, né? Tem gente que passa mal por causa do calor, enfim. Você toma vacina, leva um remédio. O pessoal fala muito mosquito, né? Eu acabo não sofrendo. Já dou uma dica. Minha mãe, coisa de japonês lá.
eu já vinha tomando a própolis, né, da abelha, já umas semanas antes, e a gente transpira. Sim. E ela é um repelente. E lá mesmo eu pingava, passava no braço, sofri pouco. Eles chamam o pernilongo lá, carapanã. Carapanã. O Uber, primeira vez que cheguei lá, o Uber falou, passa na farmácia, compra não sei o que, pro carapanã. Eu falei, cara, que bicho que é esse? Quem é esse? O catarinense aqui, o pastor Ranieri, falou, que carapanã? Eu vou trazer uma caixinha de eu vou soltar uns borrachudos aqui, vocês vão ver o que é. Mas então é assim, com certeza vim para lançar o convite para quem quiser ir. Já tá lá, já começaram a lançar, vai ter surpresa para a caravana OnFire 2026. Não tá bem certinho a data ainda, estão escolhendo o tema, mas assim, daqui uma semana, 2 aí, talvez no máximo mês que vem, eu acredito que a data já vai ser lançada. E por que eu falo? Se você tem se interessar em procurar, porque você pode começar a pagar desde já. Eu não sei se vai haver uma alteração de valor. Essa vez agora foi R$1.000. Você fala, nossa, meu Guilherme, R$1.000. Mas R$1.000, o que é feito lá? Você parcela. Olha, a gente tem café, a gente tem almoço, lanche da tarde, a gente tem janta, e a gente tem lanche da noite, assim, sem... E a hospedagem também, né? E a hospedagem, a gente dorme no próprio barco, toda a condução, o custo do barco que está envolvido, custo de coisa. Para os irmãos terem ideia, Arthur, abaixo isso aí. Mais de... se eu não vou falhar a memória aqui, mas pastor Elisandro, eu ouvi a pastor Elisandro falando, foi muitos kits escolares distribuídos, né? Kits de higiene, mas eu lembro que só de mochila, de bolsa, chegou perto de R$40.000. Então, tudo que entra lá é investido lá. E Deus sempre supre com milagres. Teve alguns imprevistos dessa vez, assim, tornou algum desconforto, assim, mas já a mão de Deus já entrou, assim, sabe? Porque como o Rio Solimões está muito cheio, de barco pequeno é muito arriscado atravessar. Tem muito tronco grande, aquelas galhadas, assim. Então a gente tinha que atravessar com um barco grande. A gente tinha um outro barco que estava lá para ir para fazer esse trabalho, para dividir as equipes, para uns estar em uma comunidade, outros em outra e tal. Esse barco não foi, teve um gasto a mais de combustível. Então tem esses imprevistos, mas assim, o valor, você vê que ele fluiu ali, você vê ele... assim, na verdade é um investimento. É um investimento. Para você, desse veio de lá, veio cheio de informação, você veio com o teu coração renovado. E eu digo que é barato, sabe? Barato. Eu digo que é barato, que hoje a gente gasta esse valor assim tão rápido, né? E eu falo assim, a gente, o ser humano, para investir, ele não investe. Agora, se estraga um carro, se fica doente, se qualquer coisa, você consegue, você tem que arrumar, né? É um jeito, né? Agora, faça um esforcinho, você pode começar desde já, até, provavelmente vai ser em maio, provavelmente, né? Mas é quase um ano de programação. Você vai pagando ali, não precisa nem ser 100 por mês, 50, você vai ter só a metade para pagar lá depois. De passagem, para os irmãos terem uma ideia de quem está aqui próximo, né, nas nossas regiões aqui, se a gente comprar um pouquinho antecipado, que eu digo 2 meses antecipado, R$1.100, ida e volta. Né? Ida e volta. Olha aí, pessoal. Eu paguei, acho que um pouquinho mais caro essa vez, porque foi no mês, foi um pouquinho em cima, acabou saindo 1.400 ali. Mas aí o pessoal que tem aí acesso a milhas, você pode pesquisar, você vai conseguir passagem. O rapaz conseguiu passagem lá por R$600 e de volta. Tem várias maneiras, né? Fica a dica, né, para você que tem né, o interesse, tem a vontade, que a chama no coração, né, de fazer o trabalho missionário, né, e não sabe como fazer, como começar, já é uma forma de você, é um aprendizado, né? Já é um aprendizado para você ver como que é o trabalho lá na selva, no meio do mato, né? E às vezes não tem o recurso que muitos outros lugares têm. Então, se você tem mesmo essa chama no coração e deseja aí, né, não perca essa oportunidade, né? Sim. Vai estar lá tudo descrito certinho ali no YouTube, ali, né, o endereço, né, onde você pode estar entrando em contato, telefone. Né? Então, é uma forma de você estar te
Fazendo a obra de Deus, a obra de Deus, né? E nesse fazer a obra de Deus, nós tivemos ali acompanhando um pouquinho, teve um personagem, para vocês terem uma ideia, né? Então, lá... Como que foi essa ideia, Guilherme, de interagir como Homem-Aranha? Com as crianças ali, né? Eu não lembro, assim, 100%, mas eu acredito que a Paula me mandou uma mensagem. Acho que ela sempre via meus status e eu com os meninos sempre brincando, né? Com alguma fantasia, alguma coisa. E ela comentou da fantasia e comentou de uma peça. Existe uma peça que os heróis estão em crise, porque surgiu alguém mais poderoso que eles, né? E quem tá fofocando, tá falando essa notícia, tá espalhando essa notícia é a Mulher Maravilha. Quem interpreta é a pastora Elisandra, né? E a Paula, porque você não tem uma fantasia, uma máscara assim, assado? E eu achei um rapaz aqui no Vila Nova. Ele trabalhava nessas pizzarias que tem os heróis, né? E ele parou e pôs para vender. Ele até fez mais barato para mim e a Carol me deu de presente. E eu falei, Paulo, ganhei aqui eu vou ser o Homem-Aranha. Ela fechou, você vai ser o Homem-Aranha. E eu não achei que ia pegar, né, do jeito que pegou. Eu até tentei me aposentar, mas depois desse ano não deu certo. Agora eu vou ter que treinar para continuar sendo mesmo. Tem que subir para as paredes. Vou ter que inventar alguma coisa nova lá. Primeiro ano, a gente estava na comunidade de Aparecida. Na comunidade de Aparecida. Era um auditório, assim, como se fosse um anfiteatro. De apresentação mesmo, assim, de festa, alguma coisa, né? E tinha um lugarzinho alto, assim, e eu falei, eu vou andando por aqui, eu cheguei lá e dou um pulo, né? Eu esqueci que eu faz algum tempo eu machuquei esse pulso, então sempre aqui é o nosso apoio, né? Sim, sim. E eu pulei, e eu esqueci, tirei a mão e eu acabei caindo, assim, bem de costas, assim. E é um assoalho de madeira, né? Nossa. Mas, assim, foi o espetáculo, né? Que era que todo mundo queria dar risada, né? E tal. E virou ali. O Homem-Aranha pra lá, daí já começaram, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha e tal. Aí esse ano já fui mais confiante, né? Já pedi um amigo pra me jogar, pra pegar um mortal bem certinho. Mas aí ele acabou me jogando um pouquinho meio forte, passou do prazo, né? Mas consegui dar uma pirueta mais pra trás, enfim. E assim foi. E como que as crianças veem esse personagem? Que tem vários personagens, né? Tem vários personagens. Eles colocam o Hulk lá, a Arlequina, o Batman. E agora colocaram 2 personagens bíblicos, né? O Davi e o Moisés. Eles são os heróis da fé, e assim, né? Então, é muito legal. Porque acabou que a minha fantasia foi quase que a mais completa, né? Ano que vem, eu acredito que vamos ter mais fantasias já completas lá, assim, né? Que dá aquele impacto, assim, né? Todo mascarado e tal. Algumas crianças, assim, daí alguns, né, querem tirar foto ali e tal, né? E isso aproxima bastante a gente deles, né? Chama a atenção e... Inclusive, teve uma parte que você chegou em cima do barco, né? Exatamente. Eu falei, a gente tem que chamar um pouquinho de atenção, né? Aí eu falei, vou escalando eles lá de cima, lá e tal, né? Tem um pouquinho. E é alto do barco, né? É alto, né? Bem alto. Deu medinho ali. E ela até meio escorregadia, assim, o tecido dela, né? Aí até a Paula fala, Gui, quando você põe essa fantasia, você fica muito louco, você tem que se acalmar. Torna-se criança. Exatamente. Mas é um momento ali que assim, muda algo em mim, assim. É um momento que eu falo, assim, que não é só a risada, mas é um momento que eu quero me aproximar, porque é um momento que eu vou abraçar uma criança, Sim. É um momento que eu me aproximo não só da criança, mas de um pai, né? Sim. É um momento que eu tenho que entender ali que, dentro da mensagem do teatro, né? Jesus chega como um herói superior, né? E aí eu falo, eu também quero aceitar Jesus, né? Até o Homem-Aranha é crente, né? E é ali que Deus me pegou, assim, na adoção de filhos, né? A gente tem, isso ali é muito importante, que acontece lá, a adoção de filhos espirituais, né? Todo trabalho, em toda a comunidade é feito esse trabalho. É feito as coreografias, as danças, muito, muito bem feitas, assim, sabe? Toda música, toda coreografia, não só evangelística, mas
cuidando do corpo, cuidando da higiene. Tudo o ensino, tudo né? ensino, tudo pedagógico, assim, sabe? Trazendo alegria, corte a unha, penteie o cabelo, lave os pés, assim, trazendo graça junto, assim, pra dar risada. Sim. Muito legal. Deixa eu aproveitar que antes que eu esqueça, a primeira viagem eu fui sozinho, né? E a segunda agora foi o pastor Elias comigo e foi o Wagner, né? Um amigo que eu criei aí em algum tempo, né? Trabalho, né? E ele ficou o Vaguinho do Pororó lá. Tem uma música que é Pororó, né? Depois eu ponho o link lá pra vocês escutarem, mas ela é bem engraçada. Então é muito divertido, a gente quebra o gelo, você conhece pessoas, assim, como eu conheci pessoas de vários lugares do Brasil, fora do Brasil também. Esse link que Deus pode dar às pessoas mudou muito minha percepção de obra também. Essa convivência com pessoas de outros estados, sabe? De ouvir que Deus está fazendo lá em outro lugar também, de sentir Deus através de outra pessoa. Tem uma figura que veio aqui eu não posso deixar de falar dele também, seria um pecado não falar dele, o pastor Pedro Cerdeira. Ele é um paizão da Fire lá também, tá junto. E eu tive 2 momentos com ele, talvez eu chore aqui agora. Mas é muito extraordinária a maneira que Deus usa aquele homem. E ano passado eu tive um particular com ele, em cima do barco, lá sozinho. Ele ministrou na minha vida de uma maneira tão simples, mas tão profunda. E a palavra do ano passado foi: Guilherme, o caminho é estreito. E talvez você nunca tenha ouvido, eu nunca tinha ouvido dessa maneira, mas é bom que às vezes seja estreito, porque só passa você e Jesus, mais ninguém. E é tão bom estar só você e Jesus. E eu carreguei essa mensagem do pastor Pedro. E em algum momento lá, eu sentei com ele numa mesinha, aleatório, assim, a gente estava bem tranquilo e tal. E daqui a pouco ele já começou a chorar, pegou na minha mão e começou a orar. Assim, naturalmente, e eu já senti a unção de Deus, já comecei a chorar, e a mensagem dele faz de novo, faz o que o Senhor fez com os nossos antepassados, faz o que o Senhor fez com os nossos heróis da fé. É isso que Deus vai fazer, e ver um quebrantamento. E assim, eu senti que chaves viraram, portas abriram dentro de mim, assim, janelas, sabe? Um homem extraordinário. Então, esse contato com essa qualidade de pessoas é extraordinário. Pessoas, simples, né? O evangelho simples. Evangelho simples, carregado de Deus. Impactante. Minha vida nunca mais vai ser a mesma depois de ter encontrado essas pessoas. E, assim, de estar aqui com vocês hoje também não vai ser mais a mesma, vocês estão impactando a minha vida. Tudo é aprendizado na vida, né? Tudo é aprendizado, tudo é experiência, né? E essa experiência que você está trazendo de lá para cá, isso daí você vai guardar com o resto da tua vida, né? Com certeza. Os netos, vai ter outras oportunidades, né? Você com certeza talvez queira ir novamente, né? Já vai fazer parte disso. Sim. Então é algo que cada momento a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, né? E Deus nos dá essas oportunidades, a gente tem que aproveitar, né? Agora, o meu desejo é a minha família ir comigo na próxima, né? Eu ia te perguntar, a sua família não foi junto, né? Então, não foi ainda, até para eu conhecer bem a primeira, né? Exato. E só que essa próxima agora, assim, eu tinha uma certeza. Eu falava pro pessoal, vou levar o Arthur. O pessoal assim, seus filhos e tal, né? E aí a Carol se manifestou esse dia. Não, ele não vai sozinho. Você gostava com você? Não. Eu vou junto. Então amém. Era isso que eu precisava ouvir, né? Então, provavelmente, e quero dizer, quase certeza que minha família vai estar no Amazonas ano que vem, em nome de Jesus. Né? A unidade MDA Missões. Isso, é pessoal lá da... Os profissionais que participam foram dentistas, fisioterapeuta. Muito obrigada por estar nos ajudando, fisioterapeuta, clínico geral, psicólogo. Toda essa equipe vai junto, né? Para poder ser acompanhado. Isso. Talvez não lembre, eu vou lembrar o nome aqui, a doutora Ita, né? Tem alguns links lá no Instagram, ela fez bastante vídeos. Que trabalho extraordinário. É até emocionante lá, ela fez um atendimento na tribo
Foi o último atendimento, foi de um menininho. Eu não lembro se foi 4 ou 7, 6 dentes. Eu sei que ela precisou extrair muitos dentes. Estavam bem danificados. Que ela ficou até algumas horas à noite, né? Isso, o pessoal com a lanterna, formiga mordendo ela, assim, sabe? A gente vai estar colocando esse vídeo aí para você estar acompanhando, né? Ela é uma moça apaixonada por missões ali, extraordinário. O trabalho dela é lindo, né? Ela está envolvida, né? Faz parte esse trabalho, Guilherme, ele não tem nada do governo investido lá. É tudo um trabalho social, só mesmo dessa ONG, né? Tudo que Deus provê através dos irmãos que Deus vai levantando, que vai isso é o amor, né? Isso é o amor, porque às vezes a pessoa se dispor, né? Como citou aqui, né? Vários profissionais da saúde, né? Dentista, fisioterapeuta, né? Isso. Que às vezes poderia estar, né, em outros lugares, ganhando, né? Seu recurso, seu dinheiro, né? Mas abrindo mão da sua casa, né? Para ir servir, né? Servir, porque isso que é o ídolo de Cristo, né? Você servir o próximo, né? E servir pessoas que estão precisando mesmo, né? Necessidade, quando você falou, né? O dentista ali ficou até de madrugada tirando, né? Tratando dente de pessoas ali que estavam precisando, né? Psicólogo, né? Fisioterapeuta. O Eduardo lá é carioca, ele. Uma benção, menino. Muito abençoado também, e eu lembrei agora do sobrenome do doutor, o Pitcher, né? Ele que me lançou lá como Homem-Aranha lá. Mas olha, ele é o que? Ele é fisioterapeuta? Não, ele é da área da medicina mesmo, clínico geral, se não me falha a memória. Ele fez bastante atendimento. O Eduardo, ele não é só, como é que fala? Quiroprata também, né? Estralou bastante. Massagem. Isso, massagista ali, fez fisioterapeuta, né? E atendeu bastante, fizeram um trabalho bem isso que é importante a gente citar, né? Que muitas vezes a gente pensa assim que o pessoal estão lá e se você não fala, né? As pessoas que vão lá e não comunicam, não falam, não expõem o que está acontecendo, muitas pessoas não vão saber, né? Porque o que está acontecendo, né, que as pessoas estão trabalhando, né? O brasileiro tem esse amor no coração, né, pelo próximo, né? Então, se a gente não falar, não mostrar, né, para todas as pessoas ouvir e ver que então o povo de Deus está trabalhando. Não está de braços cruzados, aquele que tem amor mesmo a essa obra missionária está trabalhando. E é dessa forma aqui que nós estamos mostrando para que você venha a saber, né, que muitas vezes não aparece numa mídia, não aparece num jornal, não aparece numa televisão, as pessoas não acompanham, não vêem, né? Porque é um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, mas que está acontecendo. Está acontecendo. Então, dessa forma, a gente tem que mostrar para o mundo, né? Mostrar para as pessoas que o trabalho está sendo feito, por mais que precise de mais trabalho ainda, né? Exatamente. Precisa de mais pessoas engajadas, mas o trabalho está sendo feito por amor, né? Não por dinheiro, por amor. Por amor, exatamente. E fica o convite, né, aos profissionais, né? Exatamente. Né? Psicólogo, terapeuta, né? Dentistas. Quem sentir no coração, quem tem essa chama e quer ter essa experiência, né? Pedagogos, pedagogas, né? É essencial, sabe? Pessoas da dança, libras, né? Todas essas, até estética, né? Sim. Alguma coisa nessa área, assim, bem, tudo que for para somar, tudo que for para trazer assim uma novidade para eles, vai ser tudo bem-vindo. Né? Ó, nós estamos com 434 visualizações. Imagina desses 434 que ainda a live vai ficar aqui, né? Depois esse documentário vai para o YouTube. Imagina se nós conseguíssemos alcançar, né, mais pessoas para estar ajudando ali, né? E o ID fazer a diferença, né? Fazer todo esse acompanhamento para vocês aí que estão nos acompanhando e sentiu no coração de estar ajudando esse projeto, né? Sim. A gente vai deixar todo o link aqui, todas as informações, né? Com quem deve entrar em contato, né, Guilherme Elias? O que deve fazer. Também se você sentir de estar também indo, né, fazer essa missão, esse acompanhamento, como o Guilherme disse, não é caro.
você pode ainda parcelar Exato. e você vai poder ajudar as pessoas a fazer o bem, né? E quando você faz o bem, o teu coração, ele aplaude. Né? Ele aplaude, com Né? certeza. E sem contar, assim, você tá naquele lugar, assim, você tá num lugar do Brasil que parece que emana uma vida dali, né? É o coração ali, né? Exato. Até alimentação lá, a gente... o que se come lá, a gente repara muito assim na aparência deles. São muito saudáveis, né? Sim. Apesar de ter a dificuldade das crianças bem nutrida, né? Nutrida. É muito peixe, né? A fruta, é tudo colhido ali, assim, né? Tudo o básico, mas... E se a gente for parar para pensar, ali tá o brasileiro mesmo raiz, né? Ali é o brasileiro raiz. Brasileiro que você vem aqui pro sul, aqui já tem uma mistura, né? Europeu, japonês. Italiano, português, japonês, tem uma mistura, né? Enquanto ali no Amazonas, ali, né, mais na selva mesmo, ali é o brasileiro mesmo, raiz, né? Os índios ali, né? Então, não tem nada, não tem mistura nenhuma ali, né? É o verdadeiro brasileiro, né? Exatamente. Eu lembro, e o evangelismo lá, ele pega a gente, né? Que eu lembro quando eu saí, primeira vez, tava eu e o Dinei, se o Dinei vê, um abração pro Dinei, ano passado, a gente foi visitar na Costa do Anamã, é uma das comunidades, e inclusive Costa do Anamã foi onde foi o trabalho na UFAD desse ano, né? A gente visitou o senhor Vivaldo, e ele... eles estavam até assistindo um jogo, eles gostam muito de futebol lá, assim, sabe? É um passatempo, né? Sim. E eu lembro até hoje a alegria daquele senhor, assim, de receber a gente, assim, e ele teria uma última refeição, assim, uma refeição farta, assim. Ele falou, amanhã eu já vou ter que sair para pescar, senão não vou ter... Então eles têm que sair atrás para eles buscar. Nós aqui, levantamos de manhã para ir para o trabalho, e eles também é a mesma forma, né? O trabalho deles lá, foi bom a gente falar nisso, eles têm algumas fontes de renda, que é um plantio, principalmente... eu vou falar de 2 aqui, ou 3, a banana, né? Tem a banana da terra, a mandioca, e pouco conhecido aqui, conheci lá, é a malva. Eu até esqueci, eu trouxe um pedacinho assim, ela parece um cabelinho de boneca, lembra aquelas Barbie, aquele cabelinho branco assim? Então o que é a malva? Ele é uma folhagem fina assim, como se fosse uma palma, quase como se fosse essa palmeirinha aqui, comprida, e eles colhem, ela cresce praticamente junto com a mandioca, e eles malham a malva até ela começar a esfriar. Isso dentro da água. Eles trabalham dentro da água praticamente o dia inteiro. Eles vão malhando aquilo ali, ela fica só aquela fibra. Depois eles penduram em varais, enrolam, aquilo ali vai para a indústria. Vira tecido, vira saco, aqueles sacos de café, de farinha. Sim. E assim, é um trabalho árduo para pouco retorno, né? Então, o trabalho deles é assim. Até então, justo quando eu estava falando da Ionete aqui, que ela foi atrás de algum homem para ajudar ela a carregar água, ela não encontrou porque eles estavam, né, trabalhando. Não vivem tanto da pesca, pescam para eles, né? Mas mandioca, colheita da própria malva ali, é para eles ficarem sustentando, ter uma fonte de renda, né? E Guilherme, o que você deixa aí para as pessoas, né, que tem essa chama de fazer o evangelismo, né, missionário, né? Deixa uma mensagem para nós que estão acompanhando, né, nossos amigos aí, que tem esse ID de Cristo no coração, né? O que eles podem estar fazendo a princípio, começando, desde já falou no início, né? Primeiro a pessoa tem que ter disposição, depois tem que ter recurso, né? Para isso, exatamente. Né? E a família tem que apoiar, né? Como a tua família apoiou você, isso, né? Exatamente. Tem que ter tudo isso, né? Então, o que você deixa uma mensagem para as pessoas que querem fazer isso? Isso. Só para eu me situar, como é que nós estamos de tempo aqui? Tá? Pode ficar à vontade. Tá. Então, eu vou falando nesse ponto, foi bem interessante. Eu fui ano passado e eu precisava de uma resposta de Deus, né? E eu queria entender o que Deus estava fazendo. Tanto que foi onde o Senhor falou comigo que eu precisava amar mais Ele do que a missão.
E depois, na casa dos pastores, a gente voltou da viagem, eu fiquei hospedado na casa deles, e eles fizeram um devocional de manhã, e eles ministraram uma palavra ali que respondeu o que eu precisava ouvir. No ano passado, ali a igreja hoje que eu sirvo a Deus é a comunidade evangélica Vinde, fica aqui no Capão da Embolha. Pastor Érico, pastora Denise, pastor Mateus, pastora Jéssica. Foi assim, é uma igreja que ela vai fazer 5 anos. E ela cresceu de uma maneira, Deus entregou esse trabalho na mão do pastor Érico de uma maneira extraordinária. E eu vou chorar. Eu falo porque pensa assim num fundamento, eu já começo falando assim, para você ser um missionário efetivo, depois da tua família, você tem que ter um pastor. Tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter alguém. Uma base. Forte, né? E eu lembro, ele me mandou um áudio antes de eu vir para cá. Ele falou: filho, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Com 3 abençoo. Eu chamo ele de paizão, né? Ele tem esse costume, paizão, filhão. E eles têm cuidado da gente já, acredito, perto de 3 anos. O trabalho deles é extraordinário, como pastores. A gente teve que se reacertar, assim, como eu disse, eu tentei fazer o Amazonas de uma maneira muito bruta, né? E a igreja tá em momento de desenvolvimento, né? Ele falou: filhão, ainda a gente não está preparado para isso e tal. E eu queria entender, meu Deus, como que a igreja não está preparada para missões? Mas não é. E olha só que interessante, a palavra de Deus ela é tão esclarecedora, porque assim, a gente fala, vocês vão entender o que eu vou falar, tem que ter cuidado para falar isso aqui, mas o crescimento da obra missionária não é eu vou usar isso, não é só no tempo de Deus, porque, veja só, quando Deus falou para Jacó que ele teria que voltar, acertar as contas do Esaú, Jacó teve que andar devagar, porque ele falou: se eu me apressar, eu tenho um menino novo aqui e os bois não aguentam. Então a obra é assim. O coração do pastor ele tem que andar conforme as ovelhas aguentam também. E ele falou: filho, aquilo que eu entendi, a instituição não está preparada para andar no ritmo que... O ritmo que Deus propuser é o ritmo que você tem que estar preparado. Sim. E nem eu estava preparado, talvez nem esteja ainda, tem que estar me preparando todo dia para isso. Então, primeiro, para eu fazer algo que Deus propôs, eu tenho que saber se eu tô com esse físico espiritual, né? Se eu tô com esse espiritual preparado. Fundamental. Quase que nem precisa falar, mas é um pecado não falar, né? Mas oração. O Fire foi gerada na oração. Né? Eu tive a oportunidade de dormir do lado do quarto de oração. O pastor Lisandro falou: o Fire foi gerado aqui, muita lágrima aqui derramada, muita oração. Então não tem, sem oração, sem oração não tem missão. Não tem. Até voltando em Paulo, olha que extraordinário, tanto que ele via a missão com os olhos que Jesus revelou para ele, é o seguinte: primeira viagem missionária, eles foram, atenderam. Na segunda, vai Paulo e Silas. Então, eu estava lendo hoje isso. A Bíblia ela fala no capítulo 15 de Atos que Silas é profeta. Eu posso dizer que Paulo era doutor, e era doutor. E tem 2 coisas essenciais aqui para ir para o campo missionário. Você precisa ter o conhecimento, não só da Bíblia, mas da onde você está indo. E não esquecer que o lugar que você está indo, tipo, eu sou paranaense, eu estou indo para lá. Então, eu sou paranaense que está indo para lá. Eu não tenho que ir lá ensinar eles a viver o evangelho que eu vivo aqui. Exato. Entendeu? Exato. Entendeu? Vou lá na África e falar para o africano: não, você não pode andar com partes de fora, é a cultura deles. Você não pode pular na hora do culto, não, é a cultura deles, entendeu? Então a gente não mexe na cultura, a gente vai pregar a Cristo. Tanto que Paulo escreve as cartas, né, para as igrejas, né, da Ásia, né? Cada igreja ele escreve de uma forma conforme a cultura de cada
né? A de Éfeso, da igreja, né, de Corinto, né? Isso. Então, cada igreja escreveu uma carta já se referindo como aquela igreja ela se comportava, né? Exatamente. Então, eu vou estar falando dessa forma, né? E diante vou usar esse termo aqui, diante do conhecimento de Paulo, que ele falava em várias línguas, né, idiomas, era doutor na lei, sabia entrar, sabia sair, mas a Bíblia, ela cita que Silas era profeta. O missionário precisa ter uma palavra profética. Precisa, né? Porque a palavra profética, ela é o que vem direto do coração de Deus, no momento certo e específico, para romper algo, para quebrar algo. Porque missões não é só ir lá e fazer o evangelho conhecido, mas é para ir quebrar cadeias demoníacas, para ir quebrar o reino das trevas. Se a gente tivesse dimensão de como o reino das trevas está naquele, não só naquele lugar, mas, né, como estamos falando na Amazonas, mas naquele lugar, quase que não falei, mas prostituição, abuso de crianças, venda de crianças, tem isso entre aspas, para eles lá é quase normal. E ela vai de encontro, confronta isso, né? Ela chega para fazer diferença. Para fazer diferença. Se não pode tocar ali, não pode tocar lá, tem que falar para o papai, tem que falar para a mamãe, né? Incesto, existe esse problema. Índios tirando a própria vida, sabe? Indígenas com depressão, índios na droga, na bebida alcoólica. Tem muito consumo de droga, bebida alcoólica. Ali é uma zona de tráfico de droga, bem da Bolívia, né? Então, as trevas, elas estão com tudo ali, entendeu? Tá espalhado. Então, se eu chegar lá só com Bíblia, é só mais um livro que eu estou levando lá. Se eu não levar a Bíblia como palavra profética, então é essencial. Mas voltando aqui que eu estava falando de Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, eles queriam ir pregar em algum lugar. E é aí que eu falo de novo. Veja só, quando a gente, um delayzinho, Paulo cheio do Espírito Santo, nós cheios do Espírito Santo. Eu vou em tal lugar fazer missão, vou em tal lugar. Capítulo 16 de Atos, Paulo queria ir para a Ásia pregar. O Espírito Santo falou, vai não. Não vai não, rapaz. Vou lá para Bitínia. Vai não. Opa, 2 não. Não, 1 não, normal, 2 não. Eu vou fazer um negócio. Eu vou descer para Troade. Quando ele desceu para Troade, ele teve uma visão. Olha aí, missão com visão. Daí, na visão, ele viu um varão macedônio. Passa a Macedônia. É aí que Lucas escreve assim, então, depois da visão, ele usou essa palavra, concluindo que era a vontade de Deus ir para lá, eles foram. Então, depois de ter visão, a gente consegue ter a conclusão daquilo que Deus quer para nossas vidas. Tinha alguém que queria uma ajuda, né? Passa a Macedônia e veio nos ajudar, né? Exatamente, Deus vai trabalhar dentro de uma necessidade. Primeira pergunta que o missionário tem que fazer é onde que o Senhor me quer? Aonde que o Senhor me quer, né? Então, preciso estar em consenso com a minha família, preciso ter a bênção pastoral, o cuidado pastoral, né? Sim. Meu pastor saber para onde eu vou, o que eu estou fazendo, ter a mão dele sobre a minha cabeça, ter cuidado. A igreja local ter esse zelo pelo missionário, né? É muito importante. E ele fez isso comigo, o nosso pastor, eles têm um trabalho lindo que é um discipulado chamado Vida na Vida. A gente sentou muitas vezes assim, de frente, né? Com a pastora e o pastor. E ali a gente falava, se conhecia, brigava, chorava, ria. E ali eles foram mapeando a gente, trabalhando. Nosso casamento cresceu muito depois dessa convivência. Sim. Eles têm um ministério de casal ali, que é dirigido pelo pastor Juraci, pastora Meire, eles fazem um trabalho lindo, trabalho de casais, curso de casais. Alguém fala assim, mas meu casamento já é... Né? Mas sempre dá para melhorar. É bom demais aprender com eles. Sim. Sabe? O pastor Mateus ali cuida da parte dos jovens, é o segundo do pastor. O Lucas dirige a parte dos homens, é o líder dos homens. A diaconia toda ali é uma benção, o presbítero Sérgio. É uma família SEB, né? A gente chama de SEB, Comunidade Evangélica 20. Uhum. Então hoje eu tenho esse descanso de ter esse povo ali que nos ama e é uma benção. É uma benção. Então, para quem quer fazer isso, você precisa ter, isso vai ser fundamental, é o impulsionamento, né?
E também, Guilherme, nós não podemos esquecer que você trouxe a camiseta, né, Guilherme? Opa, quase! Esquecendo, né? Posso então? Fica à vontade. Tá parecendo legal, não sei. Tá. Então, eu tenho que tirar a boina aqui para tirar. Fica à vontade. Essa aqui foi a do ano passado. E esse tema aqui, indo além das fronteiras, né? Então, essa é a primeira camiseta e todo o trabalho tem duas, né? Que esse aqui é indo além das fronteiras, mas é o Kids, né? Sempre com a logo mais divertida, né? Então a gente... Essa é do ano passado. Do ano passado, as duas aqui. Do ano passado. A gente alternava aqui, né? Como o trabalho efetivo ali, sempre mais com as crianças, dançando e fazendo as coreografias, a gente acabava ficando mais com essa aqui. Então, aí, a do ano agora já veio bem mais divertida. Veio... Bem colorida, como se fosse um palitozinho de um palhacinho, né? Sim. E parece que eu usei mais que essa aqui. Eu fiquei bastante com essa aqui. E daí, a do trabalho que eu achei muito bonita, até por causa das costas dela aqui, né? Olha! A bandeira também, né? A bandeira da Amazônia. Eles se superam cada dia mais na criatividade deles lá. Eu tive esse cuidado de trazer elas, né? Que legal. Então tem... E deu para ver bem aqui na live, eu também estou acompanhando, né? Maravilha. E isso é maravilhoso, e dá para ver que o Guilherme também é uma pessoa bem interativa, né? E eu acho que esse teu carisma, esse teu cuidado que você tem de falar com Deus, ouvir Deus, né? Ter o apoio dos pastores, ter o apoio da igreja, ter o apoio da família, isso faz só com que cresça mais essa obra, esse chamado, né, Inês? Amém. Então, que Deus te abençoe, Guilherme, que Deus te dê muita força, sabedoria, e que esse trabalho de vocês cresçam cada vez mais, e que pessoas venham a estar ajudando esse projeto, abençoando esse projeto. As pessoas, elas precisam de ajuda, tanto com remédios, né, Guilherme? Sim. Com kits escolares, com ajuda profissional, com a sua visita lá, né? Um abraço, exatamente. E isso é um dos pontos que eu sempre quero bater mais forte. Ir lá, sabe? Ir lá para visitar. Ver só ir, né? Como que é, né? Acompanhando. Porque que nem o Guilherme falou lá no começo da live, às vezes as pessoas, elas precisam só de um abraço, né, Guilherme? Só um abraço. Às vezes só o fato de você chegar lá, abraçar uma pessoa, né? Ter o cuidado com as crianças, para eles é gratificante. Quer ver? Eu posso ler uma mensagem que eu recebi aqui? Com certeza. Eu vou falar dos meus filhos espirituais que eu tenho lá. Eu tenho... O primeiro foi o Eliberto. Cadê você, Eliberto? Aqui, Eliberto. Tá aqui. Foi o Eliberto, ele é da costa do Anamã. Não, está em outra mensagem aqui. Não tinha mandado para a esposa aqui. Eu mandei uma carta para ele, mandei uma carta para todos eles esses dias, né? E eu peguei o contato de alguns deles. Ficou vago. Ano passado, eu anotei eles, o Eliberto e o Guilherme, que é da comunidade Aparecida, né? Então, o que é a responsabilidade da adoção? É você orar, né? Cuidar dessa criança, sempre estar lembrando dela, se voltar, né? Ter um cuidado e tal. E ficou vago. Eu sempre fiquei orando para esses meninos, né? E teve uma pastora que ela fez diferente, ela mandou presente, ela procurou saber e tal. E esse ano eu falei, não, vou fazer diferente. E daí a pastora voltou lá, de uns dias depois da conferência, falou no grupo, gente, quem quer mandar uma cartinha assim, sabe? Aí eu já me apresento como Aranha mesmo, né? Sim. Mandei uma cartinha para eles e a mãe do Heriberto me respondeu ali, falou, olha, ficou muito feliz de receber tua carta. Eu também, olha só, eu também fiquei, Sim. Porque você chegar no patriarcado, nos matriarcas ali da família, isso é muito importante, sabe? E eu fiquei muito feliz de saber que você se importa com ele, mesmo de tão longe, sabe? Sim. Então isso é gostoso demais de ver. Ficante, né? Teve um menininho, o Arthur, foi da comunidade de São Paulo.
ele se vestiu de Homem-Aranha e a pastora me mandou a foto dele com a minha cartinha, assim. Então, tipo, isso vai ficar marcado na vida dele. Para os amiguinhos, sou amigo do Homem-Aranha. Sim, né? sim, com certeza. É maravilhoso. Com certeza. Então, Guilherme, nós deixamos aí nosso agradecimento por você estar aqui compartilhando, né? Para nós foi maravilhoso, né? Tá mesmo. Aprendemos também como que é esse campo missionário, que nem a gente fala, né? A gente acompanha, mas não tem aquela noção de como é, né? Sim. Como vocês conseguiram alcançar várias tribos lá, né? Vários lugares. E o fato de você vir aqui nos compartilhar, né? Compartilhou com 498 pessoas ali, contando essa história. E vai estar aqui no Face, a live, e como eu disse, também vai estar no YouTube, as pessoas vão continuar vendo essa história, né, que é gratificante, impactante. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e a gente deixa as suas considerações finais. Agradecer também por vocês terem aberto essa porta, né? Pela acolhida da irmã, né? Quando eu falei, assim, a irmã recebeu com tanta alegria, né? Aquela mensagem ali. E, assim, muito bom. Eu desejo, assim, que todos que ouviram, que estão ouvindo, recebam essa palavra, recebam algo do céu na vida de vocês a respeito desse assunto missionário. Eu sei que ele é um assunto que, quando começou na minha vida, tirou muito meu sono, mas é um tirar sono bom, porque se encontra Deus. Um dos temas de missão do trabalho que eu fui com o pastor Elírio era missões, a batida do coração de Deus. Se você estiver envolvido com missões, e eu não poderia deixar de falar isso aqui. A igreja hoje, se tem alguém que dirige igreja ou conhece, a igreja que não faz missões está fazendo errado. É como se o corpo está funcionando. A igreja é o corpo, são os membros do corpo, mas está faltando algo. Entendeu? Ela pode estar funcionando, mas para fluir de uma maneira, a missão, isso não tenho tempo mais para falar aqui, mas poderíamos provar na Bíblia, e não só na Bíblia, mas historicamente, que missões é a batida do coração de Deus. Exato. Então, eu deixo essa mensagem, esse agradecimento a todas essas pessoas que ouviram, a todos que comentaram. Meu muito obrigado e um convite, né, para nós irmos e o Fé Compartilhada lá no Amazonas, ano que vem com a gente, fazendo uma live ao vivo de lá, né? Que maravilha! Vai ser uma honra, uma alegria. Nossos irmãos lá do Amazonas que estão, né, mandando mensagem aqui, né? Glória a Deus. Beijo para vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Esse trabalho maravilhoso, lindo, que vocês estão fazendo aí, Pastor Roberto, Pastor Elisandra, Ana Paula, então, todos os irmãos aí. Nós estamos aqui em Curitiba, né? Estamos bem distante de vocês, mas o Espírito Santo com certeza está aí com vocês, por estar aqui conosco, né? Então, olha essa união, né, de espírito, né? Nós estamos, que faz nos chegar, né? Faz nós sentir, vocês estão sentindo aí, né? Esse amor pelas almas também toca nosso coração aqui também, porque esse programa foi levantado porque Deus tocou nosso coração para levar também o que Ele está fazendo. Amém. As mensagens, os testemunhos, né, que Deus está fazendo a obra, que Deus está curando, que Deus está fazendo a diferença. Esse programa foi feito para isso, para nós levarmos, né, para as pessoas que Deus ainda continua o mesmo, Ele continua salvando, continua curando, continua libertando, né? Então, dessa forma que vocês fazem aí, nós também queremos fazemos aqui também, e dessa forma nós vamos se unindo, né, num só pensamento, né, num só trabalho, e que Deus abençoe a vida de vocês aí, que seja abençoado cada um da sua família, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim, e só lembrando para vocês, nós temos o nosso amigo, o Rafael e a Milena, né, Elias? Eles aí têm um e-book maravilhoso, que você que deseja estar adquirindo, entre em contato, né? Nós iremos passar o contato do Rafael para vocês, mandem mensagem, né? E a Bíblia, Guilherme, é sempre gente bom estar aprendendo. E a Milena e o Rafael, eles têm um e-book,
né, com mensagens, né, com textos bíblicos. Né? Exatamente. Então é uma maravilha você estar adquirindo esse produto para você crescer, né? Espiritualmente. Diz que a palavra de Deus diz que conhecer na graça e no conhecimento, né? Então você... Eu acho que eu tenho um presente para dar ao vivo aqui, irmã. Olha! Deixa eu só tomar que eu não esqueci, senão eu vou passar vergonha aqui. Ai, meu Deus do céu, será? Ah, não. Esse aqui quem fez foi o pessoal da comunidade do Cuia. Olha! Da Gretchen. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Olha que trabalho lindo! Lá do Amazonas, para Curitiba. Fé compartilhada. Isso aqui, quer ver, tem até um negócio. Eu ia esquecer, mas... que os indígenas fazem lá. Que bacana! É um apitinho. Que show! Eu tentei, tinha outro apitinho lá que eu ia trazer. Que legal! Isso aí, algumas coisinhas. Eles usam para quê? Só pra fazer, mas faz o som mesmo tem outro que faz de do passarinho. Passarinho? Acho que é só simbólico aí, mas tem relação, sim. Que legal! Os indígenas. E esse aí, o pessoal lá da comunidade do Cuia, que é onde o Max tem lá o pessoal que faz a... Ela é uma... Você põe no celular ali, é um lugarzinho que se amarra ali, né? Daí você dificilmente perde ele, você pode colocar a mão ali, né? Bem coloridinho. É o Max que produz. A Gretchen, ela é todas as mulheres lá que fazem esse tipo de trabalho. Fazem colar, fazem pulseirinha, né? Então a Gretchen e a todas essas mulheres guerreiras aí, ó, fé compartilhada aqui, agradece, né, Elias, com todo carinho. Que Deus abençoe esse projeto de vocês, que dê força, saúde, sabedoria. Guilherme, muito obrigada. Nós vamos guardar aqui com todo o carinho. Sim. Né? Então, a gente quer agradecer, dizer nosso muito obrigada, e o Guilherme vai voltar aqui, né? Fé compartilhada aí quando nós completarmos um ano, né? Glória a Deus. Todos os que já participaram, que estiveram junto com nós, vão voltar, né? Fazer um grande avivamento aí, um culto, juntar todas as tribos. Todas as tribos vão estar num só pensamento, num só culto, a um só Deus, né? Vai ser maravilhoso, nós queremos que vai ser um trabalho aí que vai impactar muitas vidas. Amém. Já temos cantores convidados que estarão aqui, né? Então, nós também queremos agradecer a equipe do Fé Compartilhada, né, Elias? A gente está aqui falando com vocês, mas por trás dos bastidores tem uma equipe trabalhando, correndo atrás, né? Ali durante a semana, nas artes, na comunicação. Então, equipe, nosso carinho, nosso muito obrigada, né? Eu sempre digo que juntos nós somos mais fortes, né? Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo no coração. Semana que vem tem mais live. A Eliane também vai estar aqui contando a sua história de bênção, de vitória. Nos acompanham, se inscrevam no canal, nos apoiem nesse projeto, como Elias disse, que veio diretamente de Deus, que nos colocou no coração, né? Para estarmos fazendo missão também, fazendo missão, espalhando o evangelho, falando das obras de Deus. Um beijo no coração de vocês, nosso carinho, nosso muito obrigado. E nós dizemos que fé se compartilha. A toda a família do Guilherme, nosso carinho, nosso muito obrigado, a sua esposa. Leva o nosso beijo no coração, nosso carinho. E vamos dar um tchauzinho, pessoal? Vamos lá? Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe.